Vamos lá. Então, hoje a gente vai iniciar aí o segundo semestre com as aulas do átomo ao arcanjo. Então, nós vamos falar hoje da primeira aula da noite de hoje, tá bem? Eu vou começar a compartilhar a teloca. Estão vendo aí? Sim, tá tudo bem. Deixa eu só fechar minha fuça aqui também. Não tem necessidade, né? Peraí. Nossa, tá um barulho aqui em casa hoje. Absurdo. Cadê? Deixa eu diminuir a gente aqui. Então, o que a gente vai aprender um pouquinho hoje, né? Do átomo ao arcanjo. Então, o que a gente vai falar nessa primeira aula? Nós vamos falar da evolução do pensamento de Deus, tá bem? Falaremos um pouquinho do verbo da criação, quando tudo se iniciou, né? Qual foi o planejamento, como que tudo aconteceu, tá bem? Quem é o Espírito da Verdade, tá? E vamos falar um pouquinho também da raça adâmica, tá? Então, para a gente começar a esquentar aí, né? Esquentar os motores, eu trouxe aqui um fluxograma, tá? Esse fluxograma eu acho que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais aí de compreensão do que vai acontecer, tá? Então, o primeiro ponto aí, o primeiro pedaço desse fluxograma, a gente está falando aí de Deus, tá? Então, nós temos Deus, fluido cósmico universal, que vocês vão ouvir muito aí agora ao longo desse semestre, tá? A matéria bruta, o fluido vital e o princípio inteligente. Então, vamos começar a falar um pouquinho dessas caixinhas aí, tá? Quem tiver com o som ligado, desliga, por favor, pessoal. Quando a gente fala de Deus, né? Deus é causa primeira de todas as coisas, tá bem? Ele não é causa, perdão, é causa primária. Ele não é primeira, ele é causa primária. Ele é o início de tudo, né? Ele é a construção de tudo. Ele é a origem, tá? Então, Deus, causa primária de todas as coisas, tá? E aí, quando a gente fala do fluido cósmico universal, que é o que Deus é uma ferramenta, né? Um componente que Deus criou e que este é eterno, nós falamos de FCU. E esse FCU, ele pode ser aí transformado, né? Então, quando a gente fala do fluido cósmico universal, nós entendemos que dele podem ser extraídas várias possibilidades, tá? Então, tudo que vocês veem hoje, tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente tem o conhecimento, foi através do fluido cósmico universal em suas diferentes possibilidades, né? Porque existem as alterações, tá? Aí a gente traz aqui no fluido cósmico universal, tem uma das ramificações, né? Que é a matéria bruta, né? E no berço dessa matéria bruta, nós temos aqui o princípio inteligente, tá bem? Então, nós precisamos aqui de Deus. Deus cria o fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal traz aqui uma modificação já do fluido, que é a matéria bruta, e o fluido vital, tá bem? E aqui nasce no berço desse fluido cósmico universal o princípio inteligente, tá? O princípio inteligente,
que é, né, a gente fala, nós vemos o espírito, né, quando a gente fala. Não, nós não vemos o espírito, né? Nós não conseguimos ver a essência do espírito, né? Na realidade, o que a gente vê é o veículo de manifestação, né? Que é o perispírito, que é o corpo espiritual. Cada um tem uma nomenclatura aí, né? Kardec fala de perispírito, Filomena de Miranda fala do corpo espiritual, Bezerra fala do corpo espiritual. Então, cada um tem o seu jeito de falar, mas acaba sendo a mesma conexão, o mesmo conceito, tá? Então, quando a gente está falando aí, né, dessa essência, a gente vem aqui para esse bloquinho aqui, ó, que é a matéria sutil e o nosso famoso princípio de perispírito. Então, quando a gente tem o princípio inteligente, né, que é a essência do espírito, ela se une a essa matéria sutil, tá bom? E dessa matéria sutil é gerado aí o princípio, né, o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, essa união aqui, ó, da matéria sutil com o princípio inteligente, ele vai plasmando, né? A matéria sutil, ela plasma a sua melhor matéria, tá? O princípio inteligente, ele plasma o seu melhor princípio inteligente. O que há de melhor que ele pode plasmar, ele vai plasmar, tá? Então, exemplo, ele vai plasmar o princípio inteligente vai lá e plasma uma flor, plasma um vírus, plasma um animal. Ele vai plasmar a sua melhor versão, fechado? Sua melhor versão. Então, aí a gente vai descendo aí esse fluxograma, tá? Então, a gente tem aqui, através do princípio inteligente, dentro da sua melhor versão, gera-se o princípio de perispírito e aqui, né, a parte material, né, a matéria já com o fluido vital. Então, diante disso, né, diante desse fluxograma, o que acontece nesse meio aí, né? O princípio, ele vai se unir à matéria e vai plasmar o melhor corpo físico que ele puder, tá? Se ele estiver nessa condição de realizar, ele vai plasmar o melhor, porque ele vai se desenvolvendo. Esse princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo assim como todos nós. É como se fosse uma semente que vai se germinando, né? Que ela vai se alimentando de fluidos e ela vai se desenvolvendo. Então, ele vai plasmar o melhor corpo físico. E nesse contato com a matéria, em bilhões de anos, o princípio inteligente ele evolui, né? Então, ele germinando lá em contato com a matéria, ele vai evoluindo, né? E aí ele plasma um melhor princípio de perispírito. Quando ele plasma esse melhor princípio de perispírito, que aí vem o corpo físico, né? E com o passar do tempo, isso vai evoluindo, tá? Então, a gente automaticamente é assim que começa o nosso percurso na humanidade, né? E aí a gente abre aqui agora, ó, princípio inteligente e o espírito. Aqui, ó, princípio inteligente e espírito. Quando ele plasma a sua melhor versão, né? Ele vai chegar aos reinos, que a gente vai falar aí nas próximas aulas. Então, quando ele plasmou a sua melhor versão, chega o momento que ele já evoluiu, né? E ele passa pelos reinos minerais, animais e vegetais. Quando ele passa por esses reinos, automaticamente ele vai chegar ao ponto do momento de seres fronteiriços, né? Porque os seres fronteiriços é o momento em que esse princípio de perispírito, na sua melhor versão,
com a sua matéria na sua melhor versão, com o seu princípio inteligente na sua melhor versão, ele automaticamente adquire o raciocínio contínuo. Ou seja, ele nunca mais vai parar de pensar. Quando esse princípio inteligente adquire o raciocínio contínuo, ele se torna o espírito. Tá bem? Fechado? E aí, o que acontece? Este espírito vai plasmar a sua, na sequência, né? Esse espírito, ele vai plasmar a sua melhor versão de perispírito. Sempre na sua melhor versão. Lembra que uma vez, não sei se fui eu ou se foi a Mônica, que a gente, algumas vezes a gente já disse em aulas anteriores, que nós estamos na nossa melhor versão? Nós sempre plasmamos a nossa melhor versão, né? A condição. Claro que dentro do merecimento a gente vem com algumas dificuldades para que a gente possa se desenvolver, mas nós estamos na nossa melhor versão. E aí o espírito plasma esse melhor do perispírito, tá? Que ele puder. E aí, conforme a evolução, aí vai chegando o momento, né, de reencarnar, de encarnar, a gente cria aqui, deixa eu até tirar daqui, o ser humano. Então, o espírito gera a melhor versão do perispírito, que automaticamente nós já estamos no estágio de espíritos, de seres fronteiriços, já temos o raciocínio contínuo, nós aqui, ó, chegamos à fase do ser humano. E aí, quando chegamos a essa fase, o único caminho, o único, né, é para que a gente reencarne diversas vezes, para que a gente se torne um dia espíritos angélicos, né? Para chegar ao momento em que a gente não vai mais precisar aí reencarnar, tá certo? Então aí é um gostinho aí do que a gente vai falar nas demais aulas aí, para que vocês entendam um pouquinho. Eu acho que através desse fluxograma fica mais fácil o entendimento. Alguma pergunta com relação a esse fluxograma? Aqui a gente vai falar muito dele ao longo das próximas aulas, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Vou seguir, tá? Tá facinho, ó, por enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Tá Posso fazer uma facinho. pergunta? Pode. É o Jauri aqui. Em Diga. relação quando você usa a palavra princípio de, literalmente você está falando que não é o perispírito propriamente dito, é um Não, princípio, é é um uma, princípio. é uma pré-formação dele, digamos assim. Isso, isso, Ok, é um início, tá? E esse princípio, Jauri, aliado à matéria, ele, com o passar dos anos, com o passar da evolução, o princípio inteligente, aliado ao princípio de perispírito e a esse princípio aqui, que é do fluido vital, ele é transformado o espírito, tá? Com o passar perfeito. dos bilhões de anos aí, até que a gente chegue nesse objetivo aqui, que é o último quadrante, que é nos tornarmos seres humanos depois que nós passamos de todas as fases aí da cadeia, né, Eu- evolutiva. Tá bom? Karina, eu poderia dizer, então, de um certo modo, para organizar um pouco o raciocínio, que esse princípio de perispírito ele é uma informação, uma energia, um molde energético que vai, em algum momento, se tornar o perispírito, é isso? Isso, ele é um fluido vital, ele é um fluido cósmico universal modificado. Modificado, perfeito. Isso, tá bom? Mais alguma Tá ótimo. dúvida, pessoal? Não? A gente vai falar bastante, tá bom? Desse fluxograma aqui. A gente vai desmembrar ele ao longo das próximas aulas aí. E aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho Deus, né?
a causa primária de todas as coisas. Kardec fala para a gente o seguinte, Kardec já faz um bate-pronto aí, que é para a gente já ter a certeza, né? Deus, em meados do século XIX, os espíritos nos revelam o que seria o mais avançado conceito de Deus. Então, ele já está falando aí, né, sobre o nosso mestre, né, aquele que veio até nós e exemplificou todas as leis. E aí, eu pergunto para vocês, liguem os áudios aí. O que é Deus? Quem quer responder para mim? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês pensam. O que é Deus? Ninguém se arrisca? Ninguém? Ninguémzinho? Deixa eu ver aqui. A primeira palavra é tudo, né? Tudo no universo. Princípio de tudo. Quem falou tudo no universo? Eu, Isabelle. Isabelle. Isso aí. Princípio de tudo. Vocês concordam com a Isabelle? Sim. Sim, todo mundo fala assim. Vamos lá. O que é Deus? No Livro dos Espíritos traz pra gente. Ah lá, gente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência. Ele não é um resquício de inteligência. Ele é a inteligência, tá? Isso está no Livro dos Espíritos. E aí a gente segue aqui. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que vocês acham? Nós podemos? Eu acho que não. Temos ainda condições de entender, não temos condições ainda. Não, Acho que não. acho que não, acho que não. Quem mais? Eu também Não. acho que não, Eunice. Eunice, acho que não. Deixa eu ver quem é o pessoal. Também acho que não. Acho que não. Suzana acha que não. Alexandre acha que não. Também acho que não. Então vamos lá. Não, né? Falta-lhe para isso um sentido. Nós ainda não temos a maturidade, né, de conhecermos a essência de Deus. Quando nós chegarmos em determinado nível de desenvolvimento, aí sim nós vamos começar a ter aí um cheirinho do que é a essência, né? A compreensão do que é a essência de Deus, né? A essência íntima de Deus. O Livro dos Espíritos, ele segue, ele fala o seguinte, olha, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí, será que um dia nós conseguiremos, né, compreender esse mistério da divindade? Digamos que estejamos lá, estejamos em um planeta um pouco mais avançado, né? O que vocês acham? Vocês acham que nesse momento, quando nós estivermos em um status mais avançado, vai ser permitido isso? A gente conhecer esse mistério aí? Eu acho que não. Não temos Eu não condições. creio, não. Deixa eu Eu ver se não eu consigo. acredito. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse risquinho que fez aqui, ó. Peraí. Tem um risco aqui na tela, vocês estão vendo? Aham. Uhum. Peraí, calma aí. Deixa eu apagar. Borracha. Aí, pronto. Ah lá. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha, gente. Imagina a gente. Vocês já pararam para imaginar? A gente lá, espíritos angélicos, a gente entendendo não é a palavra, é a compreensão mesmo. Nós compreendermos o que é Deus, o que é a divindade. Olha só. Então, quanto mais perfeição
nós atingirmos, mais nós iremos compreender. Posso fazer uma Perfeito? pergunta? Claro. Não seria muita pretensão da parte da gente achar que algum dia a gente chegaria a entender? Olha, vamos lá. Se a gente não acreditar que nós vamos nos desenvolver, porque a intenção aqui, a ideia de estarmos nesse planeta, nesse momento e agora, é o desenvolvimento, correto? Uhum. Se a Certo. gente vai desenvolver, como é que Deus, quando ele faz, vocês vão entender agora na aula, toda uma organização para que a gente esteja nesse movimento de estarmos no mundo hominal, se Deus não acreditasse que nós vamos chegar ao êxito, claro que não sei se será, aí eu não sei te responder se vai ser em 100 anos, em séculos ou em Sim, bilhões de anos, como, claro. que Deus não acreditaria que nós vamos chegar ao êxito de nos tornarmos espíritos angélicos ou até mesmo melhores que isso? Por que que É, Deus exerceria todo esse movimento no universo, e o planeta Terra é um dos planetas do universo, né? Para que a gente ficasse até um determinado nível de desenvolvimento? Seria esquisito, né? Então assim, ó, Karina, vou dar um exemplo, o meu exemplo. A Karina chegou até o nível 10 de desenvolvimento, e agora? O que que acontece? Ela vai para onde? Fica esquisito, né? Fica arbitrário, não vai de acordo com as leis de Deus, entende? Quem é que está falando? Eu não reconheci a voz. quem perguntou fui eu. Eu perguntei se não era pretensão da nossa parte chegar a esse ponto. Eu A quem? A Tilde. Tilde? Oi, Tilde. Então, Tilde, você entendeu? Entendi, estou entendendo. Você entendeu? Então, assim, não é que é Sim, uma questão de pretensão da nossa parte. Nós sim. precisamos, a gente não tem a lei não fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Certo, Nós não precisamos nos amar. claro, Para nós nos amarmos, nós precisamos nos amar para que a gente ame ao próximo, não é isso? com certeza. Mas esse amor que Jesus fala, que está na lei de Deus, não é esse amor egoísta, não é esse amor arbitrário, não é esse amor com ódio, com essas mazelas, as Não vicissitudes. é esse amor que nós conhecemos nesse momento, Não, né? exato, é um amor puro, né? É um amor verdadeiro. Então, Claro, nós precisamos acreditar, sim, que nós vamos nos desenvolver, porque se nós confiamos em Deus e se nós temos a fé nas leis, que as leis de sim. Deus, elas são claras. O nosso caminho, Tilde, é a evolução. Ponto, É, ponto, né? Então, na próxima encarnação, nós vamos reencarnar melhores. a gente nunca regride, né? A Não, a gente pode gente questionar, a gente nunca regride, né? Isso, a gente estaciona, mas a gente não regride. Volta para trás. Uhum. Estou Ficou entendendo. claro? Ficou claro, então? Ficou claro. Beleza, eu vou continuar aqui. Ó, as inferioridades da faculdade do homem não lhe permite compreender Deus, não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Agora, no atual momento em que nós nos encontramos, não nos é permitido. Mas conforme passando-se os séculos, passando-se os anos, a gente vai desenvolvendo, vai evoluindo conforme as nossas trajetórias, nós vamos abrindo mais o nosso campo de compreensão, nós vamos deixando de lado as nossas vicissitudes e vamos dando a abertura para o amor verdadeiro, tá bem? Sim. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, quanto mais nós conseguirmos abrir o nosso campo de força, né, para o amor, porque Deus é amor.
O que é Deus? Deus é amor, né? Então, quanto mais nós nos abrirmos para o amor, quanto mais nós vivenciarmos o amar a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, isso vai ficando muito claro na nossa evolução. Vai ficando mais fluido, nós vamos conseguindo andar, caminhar de forma mais reta, né? A gente vai conseguindo entrar pela porta estreita de uma forma mais tranquila, mais serena, tá bem? Ah lá, na Gênese, fala o que para nós, né? Na Gênese fala assim: para compreender Deus, ainda nos falta um sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Ou seja, quanto mais nós nos livrarmos do quê? Do egoísmo, da vaidade, da raiva, quanto mais nós nos livrarmos das nossas pequenezas, dos ciúmes, da inveja, e trouxermos para dentro do nosso íntimo, tá? Não é só da boca para fora, dentro do nosso íntimo, a extensão do amor, cada vez mais a gente vai depurando o nosso espírito. Cada vez mais a gente vai dissolvendo essas bolhas que a gente cria nos nossos perispíritos, que são essas bolhas que são nas nossas vidas pregressas, onde tomamos atitudes que não foram legais, né? A gente vai dissolvendo essas bolhas que existem no nosso perispírito de pensamentos negativos que nós temos, de pensamentos incorretos que nós tivemos, tá? Então, a gente vai automaticamente evoluindo e depurando o espírito, que esse é o único objetivo, né, do desenvolvimento. O desenvolvimento é para que a gente se melhore. A transformação existe para Deus, é o único objetivo, para que a gente se melhore. E para que todos nós, todos os seus filhos, todas as suas criaturas sejam só amor, né? Em determinado momento da vida aí a gente vai chegar nesse patamar, tá bem? E aí eu trouxe aqui os atributos de Deus, né? Vamos falar um pouquinho dos atributos de Deus? Então, eu trouxe aqui, Deus é eterno, né? Deus, ele sempre existiu, tá bem, pessoal? Sempre existiu. Deus não é como nós, né? Que nós tivemos um começo, né? Deus não teve um começo. Deus sempre existiu, tá certo? A gente fala, né? A gente sempre fala de Deus ser imutável, né? Por quê? Porque as suas leis são perfeitas, né? As leis de Deus são perfeitas, tá bem? Então, e elas sempre serão as mesmas, tá? Se nós estamos aqui em 2023, se nós reencarnarmos daqui 100 anos, as leis de Deus serão as mesmas. Fechado? Deus é imaterial. Por que ele é imaterial? Porque nós não conseguimos imaginar, né? Deus é único. Só existe um. Deus só existe um. Apesar de algumas religiões acreditarem que existe mais de um Deus, Deus é único. Um só. Tá bem? Deus é onipotente, ele tudo pode, né? Deus é onisciente, ele tudo sabe. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, bem como as suas leis, tá? Deus, ele é a justiça. Deus é a perfeição. Deus, ele é a inteligência e ele é a misericórdia. Ou seja, Deus é o Criador. Tá certo? Alguma dúvida com relação a esse diagrama aqui?
Dúvidas? Podemos seguir? Vamos lá. Então, aí a gente traz um pouquinho da evolução do pensamento de Deus, né? O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Então, Deus, quando ele teve, né, esse planejamento da criação, de criar as criaturas, né, todas as criaturas, ele já sabia que no momento em que nós chegássemos, né, passássemos por todos os reinos e chegássemos à condição de hominais, né, haveria uma evolução, né, dos pensamentos, haveria uma evolução da criatura humana. Então, ele já sabia que a gente precisaria ter uma evolução moral, uma evolução do nosso intelecto, uma evolução física, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, tá bem? E aí, com esses desenvolvimentos todos, né, existe uma trajetória aí, né, ao longo dessa trajetória da Terra, né, há 2.000 anos, né, que nós nos consideramos aí, né, pensantes, né, que há bilhões de anos atrás a gente já vem em construção, né, e ao longo dessa trajetória aí, quando até que a gente vire humanos, né, existiam aí, né, como eu posso dizer? Não são, eu estou com uma palavra aqui que não é, mas a gente acreditava em algumas coisas, né, lá atrás. Então, a gente chamava de fenômenos da natureza, né? Primeiro que a gente chamava de fenômenos, né, da natureza, eram tidos como deuses. Então, os raios, os trovões, as chuvas muito fortes, o céu muito, muito limpo, né, ou um sol muito forte. A gente também tinha adoração a vegetais, né, ao longo da nossa trajetória aí como indivíduos, né? Então a gente utilizava da fitolatria. E aí a humanidade vai evoluindo. A gente tinha muita adoração por animais, né? Mas essa adoração que a gente fala a zoolatria não é aquela coisa negativa, né? Não é um amor que a gente tem pelos nossos bichinhos, né? Uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa tranquila, equilibrada, né? Tudo é um equilíbrio. Então, a zoolatria, a humanidade passou muito por isso. A humanidade passou e alguns povos ainda passam, né? Pela litolatria, que é a adoração de pedras e rochas, né? Que às vezes a gente, né, alguém às vezes tem umas coisinhas dentro de casa e não cabe mais, né, acreditar que essas coisinhas, esses apetrechos, para quem estuda a doutrina espírita e para quem exerce a doutrina espírita, não cabe mais ter idolatria, né, por determinadas coisas, como pedras, como amuletos, né, como adoração a imagens, né? Se você estudar de forma séria toda a literatura, né? Nós veremos e compreenderemos que não cabe mais isso, né? O que nós precisamos ter é o amor a Deus. O que nós precisamos confiar é que existe uma trajetória para cada um de nós, né? E que essa trajetória ela é necessária para o nosso desenvolvimento humano. Acreditar que algumas simpatias ou determinados amuletos direcionados de alguma forma dentro das nossas casas ou das empresas que nós trabalhamos vai nos fazer bem,
isso daí já não cabe mais a gente acreditar nesse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que o que nos faz bem é nos purificarmos de pensamento, né? É tentarmos nos entender cada vez mais para que a gente faça a depuração do nosso espírito, tá bem? E aí ele fala aqui no mundo maior, que a gente vai ler agora, né? Quase lá no final do ano. Somos a criação do autor divino, né? Quem é o autor divino aí, né? E devemos aperfeiçoar-nos integralmente. Então, Deus sabe que a cada momento, a cada minuto que Ele está conosco, nós estamos nos aperfeiçoando, né? Nós estamos melhorando. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra do cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Então, Ele está com a gente ali, ó. Ele é parceiro, né? Ele é o nosso, eu digo que Deus é o nosso alicerce, né? E que Jesus é o nosso mentor. Então, eles estão conosco. E Deus ali, em primeiro lugar, no topo, né? E aí no Livro dos Espíritos fala o seguinte para nós: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? O que vocês acham? Sim ou não? Tomar um Não, golinho d'água. eu acho que não, Karine. Não, não, dois nãos, todo mundo não. Vamos lá. Não, Deus não permitiria, né? Quem é o único? Deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui. Quem é o único que pode fazer mal a si mesmo? Nós mesmos. Muito bem, é isso, tá? Nós mesmos que damos a abertura. Nós mesmos podemos fazer o bem ou o mal, tá? Então, aí, na questão 616, o Livro dos Espíritos, ele segue nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema, que ele fala que Deus não se engana. As leis de Deus, estas são perfeitas, não é? Ela é imutável. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus de toda a eternidade. Essas leis são infinitas, né? Elas não têm um fim, não é mesmo? Elas foram criadas e são eternas, né? Assim como Deus que sempre existiu. E aí, de uma forma filosófica, André Luiz fala aqui em Evolução em Dois Mundos sobre o fluido cósmico universal. Ele chama de plasma divino, tá? Ele fala o seguinte aqui: o fluido cósmico é o plasma divino, elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundo e seres como peixes no oceano. O que ele quer dizer aqui? Ele está querendo falar que nós, né, que estamos aqui, temos que viver como peixes no oceano, em cooperação, em equilíbrio. E o fluido cósmico universal está, o plasma divino, está em tudo que nós vivemos. Está em nós, tá? Vibra dentro de nós, assim como vibra no oceano e nos peixes. Tá bem? E aí ele segue aqui, ó. A cocriação em plano maior. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Então, existem espíritos aí que são os co-criadores, né, dessas inteligências e desses planetas. De vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, né? Tudo que o espírito criado, tudo que ele co-cria,
em determinado momento ele vai se findar, acaba. E tudo que Deus cria e tudo que Deus criou fica para a eternidade. Ficou claro? Tudo que o Espírito cria, em determinado momento, se acabará. O planeta Terra, alguns outros planetas que houve aí a interferência de espíritos, né? Para a criação. Claro, gente, a gente não está falando aqui daqui em 50 anos. Isso são bilhões de anos. Tem coisas que demoram bilhões de anos para se encerrar. O Sol vai chegar uma hora que vai também se findar, né? E aí o universo vai se oxigenando, tá bem? Então, tudo que tem a interferência, né, de cocriação, em determinado momento da vida, se encerrará, né? Terminará. E tudo que Deus criou é para toda a eternidade, tá bem? Aí vem aí, ó, nosso planeta, e olha as estrelas, o universo, a estrela acaba em determinado momento também, tá bem? E aí o Divaldo fala o seguinte em Vidas Vazias: todos pensam que tu és a doçura do cordeiro. No entanto, és a maior tempestade que desceu dos céus à terra para mudar a estrutura do amor no mundo. Então aí vem Jesus, né? Jesus vem. Tem alguma pergunta com relação a isso? A esse bloco da aula? Acho que não, né? Não. Aí vem Jesus. E aí? Quem é Jesus? Né? Vamos lá? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele veio, né? Ele veio até nós, ele se prontificou a vir até nós. Ele é o co-criador do planeta Terra, não é? E aí ele veio. E quando ele vem, automaticamente não podemos dizer que somos leigos no assunto, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o que a gente fez? Ele, né? Vocês vão entender agora nos próximos slides. Ele cocriou a terra, ele veio até nós a pedido de Deus. E mesmo assim, nós levamos Jesus ao Calvário, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, fala, né? Quem é o tipo, né, mais perfeito que Deus ofereceu aos homens? Que seja o guia e o modelo. Quem é? Todos vocês acredito que já saibam aí, né? Jesus, né? Jesus. 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 Ah, mas eu me espelho no vizinho, que é filho do Mário, irmã da Lucinda, Não, você já está errado, né? Quem que tem que ser o seu guia e modelo? Jesus. Ah, porque eu vou na casa espírita e fulano de tal faz o trabalho voluntário de um jeito e eu faço de outro. Ah, mas onde já se viu? Não, você não tem que ficar olhando pro vizinho, né? O que ele está fazendo. Você tem que se espelhar no que Jesus faria naquela situação que você está vivendo. O que Jesus faria? Poxa, Karina, mas é difícil, né? Nós ainda estamos, né, num patamar de imperfeição. É difícil, gente, mas não é impossível. Esse que é o ponto. Não é impossível. Se nós deixarmos de lado, mais uma vez, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, aos poucos a gente vai galgando a melhora. Aos poucos a gente vai depurando os nossos pensamentos. Tá bem? Então, o guia e modelo de moral, de perfeição,
de intelecto, é Jesus. Tá certo? A Caminho da Luz, Emmanuel fala o seguinte aqui para nós, né? Que teve lá a primeira reunião, né? Então tem lá a nebulosa, tem a nebulosa solar lá, aí eles vão, né, lá na reunião, Jesus está lá, né, junto com a sua equipe, aí fala, vamos pegar um pedacinho, vamos pegar um tequinho dessa nebulosa solar aí, que a gente até coloca aqui, né, no slide, ó, nebulosa solar é uma nuvem de gás e poeira do cosmos e está relacionada diretamente com a origem do sistema solar, né? Então aí ele vai lá, pega um tequinho, né? Pega um pedacinho desse bloco de matéria informe aí, né? E aí ele desloca, né? Que ele deslocara, né? O Deus desloca aí com as mãos, né? Para Jesus. E aí Jesus está no comando dessa cocriação do planeta Terra. Aí ele, com esse exército de espíritos que ele tem, vocês pensam que nessa primeira reunião eles definem isso. E vocês pensam que Jesus sabia o que ia acontecer? Jesus ele foi testando, ele foi fazendo experiências, né? Aí a gente mostra aí, né, a nebulosa solar, e aí eu pego um pedacinho dela para transformar aí no planeta Terra. Então, ó, a 149, né, milhões de quilômetros de distância do Sol, 104 mil horas, né, quilômetro hora, 2.000 graus no início, olha só, descargas elétricas, a criação da Lua, solidificação da matéria, né? Então, Jesus cocria, né, todo esse ambiente. E aí, quando ele começa a cocriar esse ambiente, ele começa a organizar o cenário da vida. Criar, né, claro, tudo sobre as vistas de Deus, que é aí, até ele fala, né, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, ele cria, né, Jesus cocria aí uma condição de vida para que os seres, né, os reinos, comecem a se movimentar. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Claro que Jesus tinha um plano, né? Ele tinha um planejamento, e ele era orientado por Deus, mas ele fez experiências, mesmo Deus sabendo, né, o que ia acontecer, Deus permitiu com que deu essa autonomia para que Jesus fizesse as experiências, né, desse aprendizado, porque ele também estava aprendendo, né? E aí chega aí esse elemento viscoso que cobria a Terra, né, que cria aí o planeta Terra, e estavam dados os primeiros passos no caminho de uma vida organizada. Então aí começa aí, depois de todo esse trabalho dessa primeira reunião, cria-se, né, o planeta Terra. E aí ele fala o seguinte: com essa massa gelatinosa nascia um orbe, o protoplasma, tá? Protoplasma aí ele é o desenvolvedor dos reinos, né? Das condições para que os minerais, os vegetais fossem evoluindo. Com ele, né, no orbe do protoplasma, e lançar a Jesus à superfície no mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, o protoplasma ele vai se condensando, ele vai se modificando, né? O protoplasma ele é originário do fluido cósmico universal. E aí se dá a vida organizada. Então aí começa, né? Aí cria-se os reinos, né? Aí cria-se, né, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal. Então começa aí, através desse princípio, a vida organizada. E aí a gente começa a falar dos habitantes da Terra. Então ele fala o seguinte: protoplasma envolvendo o orbe, propiciando as manifestações dos seres vivos. Então é ele que dá o impulso, né, para que
Depois, isso tudo, tá, gente? São essas mudanças de reinos, né? Se dá em bilhões de anos, tá bem? Não é assim, em 100 anos, é em bilhões de anos. A gente está falando aqui de bilhões de anos essa mudança, tá bem? Então, aí vamos lá. Então, a gente tem aqui o primeiro plano de habitantes, que são as organizações unicelulares. Aí começa as amebas, as bactérias, os fungos, né? Então, é o primeiro plano aqui. Aí vem o quê? Dessas amebas, desses fungos, conforme vai em contato com a superfície, vai se desenvolvendo em bilhões de anos e fazendo, né? Tornando, dando a criação dos oceanos. Que aí vem o oxigênio necessário da vida, temperatura morna, proliferação rápida, pântanos e lodos. Aí já vai se transformando, né, para outros tipos de vida. E quando passa-se bilhões de anos, se desenvolve o primeiro sentido, que é o tato. Tá bem? A gente vai falar muito nas próximas aulas sobre os cinco sentidos aí do humano, tá? Então, se desenvolve o tato. Fechado? Aí isso, né, a gente passa para a elaboração das formas. Como é que seria uma ameba? Como é que seria uma pedra, uma flor? Como é que seria um oceano, um peixe, né? E aí a gente traz aqui, ó, a Associação das Amebas Primitivas. Aí vem os organismos, os microscópios, aí traz a parte da nutrição, da conservação, e transforma-se o reino vegetal, né? Então, reinos vegetais e animal sem formas definidas, tá bom? Aí a gente traz aqui, ó, coração e brônquios, início da formação celular do sistema nervoso, órgãos da procriação. Todos nós passamos por esses estágios, tá bem? Aí vem os fenômenos geológicos, grandes extensões de terra firme, primeiros crustáceos, terra, anfíbios, sapos, rã, vegetação, né? O aperfeiçoamento celular e a eliminação daquilo que já não é mais necessário dentro daquela forma, né? Então vai se eliminando, não, a forma não precisa mais de determinadas condições. Aí vem o período terciário, que aí vem os primatas, né? Então, como que foi aí essa elaboração? O plano espiritual opera na transição do corpo perispiritual pré-existente, surge os primatas de constituição física melhorada, né? Que aí vai chegando aí a parte dos animais, que aí em bilhões de anos vai se desenvolvendo, que em bilhões de anos eu vou tendo lá o princípio inteligente, lembra lá no começo? Que eu vou fazendo meu princípio inteligente em conjunto com o meu princípio de perispírito e com o meu fluido, né? O meu fluido vital, ele vai plasmando as melhores versões, né? E assim a gente vai passando pelos reinos, né? Pela evolução. Olha aí a evolução do homem. É interessante, né, essa imagem, que a gente está um pouco assim, né? A gente está enterrado na tecnologia, né? A gente evoluiu, e eu acho engraçado essa imagem com relação à nossa parte física, né? A gente começa né? Baixinho, né? Corcundo, e o computador acaba nos deixando corcundas de novo, né? Se a gente não se observar. O celular acaba, né, fazendo com que a gente fique com o corpo, né, esmaecido, né, enfim. Então, é importante que a gente se observe para que a gente não fique aí viciados, né, na tecnologia, na informação, enfim, em tudo que o mundo nos proporciona, porque tudo isso precisa de ter um equilíbrio, que é o equilíbrio da vida, que é o que nós estamos mostrando aqui. Alguma dúvida com relação a esse bloco da aula? Não, Podemos seguir? podemos. Sim. Tá bico, bico, bico? E aí, a gente fala da raça adâmica, né? Vocês já devem ter ouvido falar
dos enviados de Capela, né? Na Gênese, fala o seguinte aqui para nós, ó. Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações de espíritos vinda de outra esfera, simbolizada na pessoa de Adão, chamada raça adâmica. Então, lá na constelação de Cocheiro, existia um povo, né, em que eram extremamente inteligentes, perspicazes, mas eles estavam usufruindo dessa inteligência de uma forma totalmente desequilibrada, né? Porque a parte moral desse povo era extremamente deficitária, né? E estava causando um desequilíbrio para aquela constelação. E aí eles falam aqui, né? A Gênese fala o seguinte para nós: uma raça mais adiantada que as que haviam precedido na Terra, mais inteligente também, né? A que impele ao progresso de todas as outras. Então, pelo fato deles terem essa moral totalmente desequilibrada e desviada, eles impediam, né, a evolução do seu próximo e dos demais à sua volta. Tudo prova que não é a antiga na Terra, habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos. E aí dá início aí, né, à raça adâmica. Então, a gente traz aqui que eles estavam a 42 anos-luz, né, da Terra. A estrela de Capela aqui, ó, o sistema Capela, tá vendo? Constelação de Cocheiro. E aí, eles estavam a 42 anos-luz daqui do sistema, do nosso sistema aqui solar, ó, do nosso planeta. Olha que pequenininho que é o nosso planeta. E aí, encontra-se aí a deliberação, né? Essa deliberação é a reunião, a famosa reunião, né? Em que Jesus faz essa reunião com os seus parceiros, né? E fala: vamos trazer esse povo de Capela para que possa viver aqui na Terra e vamos ver como eles vão se relacionar, né? Então, aí aqui no Caminho da Luz, Emmanuel fala: há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, porque tinha muita similaridade com a gente, tá? Na parte de estrutura do planeta, né? Nas condições que a gente vivia aqui, que eles viviam lá. Só que eles eram muito mais inteligentes intelectualmente. Atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, houve aí uma transformação, né? Houve uma transformação nesse número de pessoas que vieram, né, que reencarnaram na Terra. E aí, Jesus os recebeu em espíritos, né? Quando eles vieram lá de Cocheiro, Jesus os recebeu, né? Abraçando a todos e, enfim, com todo o seu amor e com toda a sua sabedoria, os acolheu. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Então, eles trouxeram, né, todos que estavam lá de Capela, trouxeram aqui para a Terra para ver o que ia acontecer, né, como que eles iam reagir. Então, as grandes comunidades espirituais diretora do cosmos, né, em conjunto com Jesus, deliberaram localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor os trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas, e aí eles vão evoluindo,
né? E aí eles vão progredindo com os irmãos inferiores que aqui já se encontravam, né? Então foi a união da inteligência intelectual, né? Com a união de espíritos inferiores, intelectualmente e moralmente falando, que já estavam aqui na Terra. Aí houve essa junção aí para que todos em conjunto se desenvolvessem, tá? E é o que aconteceu. Acontece aí a segunda reunião, né? Que na comunidade dos espíritos puros, que quando se decidia a vinda, né, de Jesus à Terra, né? Então aí eles lá conversaram nessa segunda reunião e viram que depois de mandarem essa comunidade de espíritos para cá, o mundo entrou, a Terra entrou em uma determinada condição que precisava vir Jesus para poder exemplificar as leis de amor, né? Para poder exemplificar o que é o nosso Pai, né? Que nos criou. Então, ele vem, e aí trazendo a família, aí tá aqui, ó, face da terra, trazendo a família humana, a lição imortal do Evangelho e do amor e de sua redenção, né? Então, aí eles definem Jesus e esses irmãos, né, essa comunidade de espíritos que é parceira dele, eles decidem que Jesus viria, né? E aí vem Jesus. E quando Jesus vem, o que acontece? Se eu não tivesse. Deixa eu tomar um golinho de água, pessoal, peraí. Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não seriam culpados de pecado. Mas agora não tem desculpa para seu pecado. Isso está em João 15, 22. Ou seja, a partir do momento lá, há 2.000 anos atrás, 2023 anos atrás, quando Jesus veio, tudo que nós fizemos até aquele momento não era considerado pecado, não era considerado arbitrário no sentido de desencontro com as leis, né, do Pai, porque a gente não tinha o entendimento e a compreensão. Quando Jesus vem, ele exemplifica o que é o amor. Ele exemplifica o que o Pai, o nosso Pai, quer de nós. A partir desse momento, a lei começa a ser aplicada, né? No sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E tudo que nós fizermos, nós temos total compreensão de que é a nossa responsabilidade. Mais ou menos, para dizer para vocês, aqui nessa frase, em resumo, não existem as vítimas. Não somos vítimas. Porque a lei de Deus é perfeita. Tá bem? Então, a partir do momento que Jesus vem, automaticamente nós temos o dever de evoluir. Tá? E aí tem os estágios, né, da evolução dos planetas. Então, a gente começa aqui, ó, no mundo primitivo, estamos aqui nessa transição, né, no mundo de expiações e provas, e aí a ideia, né, de Deus em conjunto com Jesus é que nós vamos passar aqui, ó, para o mundo de regeneração, e depois de alguns milhões de anos aí, para um mundo feliz, e depois um mundo celeste, tá bem? Então, aí a transição aí dos ciclos que ainda a gente vai vivenciar, tá bem? Quem é o Espírito da Verdade? Alguém quer responder para mim? Eu acho que deve ser vários espíritos de grande conhecimento, de muita clareza, que estão, que estão à mercê de Jesus para poder responder as coisas.
Vamos lá. Quem mais? Obrigada, Miriam. Quem mais? Quem é o Espírito da Verdade? Pessoal, vocês estão aí? Jesus. Jesus. Quem mais? Ninguém mais? Só Jesus. Jesus. Quem mais? Vamos lá. Quem mais está aí? Deixa eu ver quem está aí. Tá todo mundo aí. Pode responder no chat, gente. Quem é o Espírito da Verdade? Eu concordo, Jesus. Jesus. Quem mais? Jesus também. Jesus, Jesus, Ana Paula, Jesus. Vamos lá? Quem mais respondeu aqui? Jesus, a Ivy respondeu Jesus. Jesus, né? O Espírito da Verdade é Jesus. Quando a gente faz a leitura das obras básicas aí, é bem clara essa parte. Então, eu trouxe aqui para vocês aonde está, tá bom? No livro dos médiuns, tá? No capítulo 31, no item 9, Kardec menciona, tá? E no prefácio, no capítulo 6 do Evangelho, tá bem? Claro, que aí vocês vão falar para mim assim, mas carinha, Kardec, nas suas andanças, né, nas suas pesquisas, quando ele começou a codificar o Espiritismo, o médium recebeu Jesus? Não, né, gente? Nós aqui encarnados não temos ainda o know-how para receber Jesus, né? Fazer a psicofonia de Jesus, tá certo? O que acontece é que a essência da mensagem é de Jesus. E aí o que acontece? Hierarquia, né? Então, Jesus passa a essência da mensagem para os espíritos que estão ao seu lado. Esses espíritos passam a mensagem para os outros espíritos na cadeia de classificação dos níveis espirituais, né? E aí vai vindo. Então, espíritos, né? Espíritos crísticos, aí vem espíritos angélicos, espíritos puros, espíritos superiores, e vem vindo. Até que a essência, né? A essência da mensagem é de Jesus, tá bem? Até que venha a um espírito que possa passar aí através da psicofonia, na época quando Kardec estava codificando, e foi codificado dessa forma. Aí você fala assim, poxa, Karina, mas aí como é que a gente vai, de fato, saber que é Jesus, né? Então, a gente vai questionar a mensagem que ele trouxe, né? Se você fizer a leitura da codificação, você vai entender. E aí ele fala o seguinte, né? Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui, peraí. Bem, concordo, beleza. Qual era a mensagem? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, né? Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Quem é o único que falaria isso? Os transviados de Israel, que viveu lá e que passou pelo que passou. Quem era o único que viveu, né? Quem era o único que sabia que o Espiritismo seria a terceira revelação e que traria a parte da prática e dos questionamentos para que a gente pudesse se desenvolver?
É um espírito superior que veio e trouxe a mensagem. Não, não é. Jesus que trouxe a mensagem, que viveu entre nós, é ele, o único, né? E aí ele segue aqui, ó, que Deus é bom, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus curava as almas, não era? Jesus curava os doentes, Jesus estava preocupado em curar as almas. Jesus queria os sofredores próximo a ele. E é por isso que ele fala, né? Vinde a mim. Eu sou o caminho. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Claro que essa essência dessa mensagem, quando Kardec começou a codificar o Espiritismo, ela veio como aconteceu com as outras, tá, gente? Ela veio em várias reuniões mediúnicas através da psicofonia. Quem foi que me chamou? Eu queria fazer uma pergunta subversiva. Diga! Não, assim, pô, Jesus já criou o mundo, teve um baita de um trabalho, passou uma série de coisas. Existem espíritos puros além dele. Por que que Deus não mandou uma outra pessoa para passar o que passou, para ensinar o que ele ensinou aqui? Não é muita tarefa uma pessoa só? Jesus foi o único espírito que gabaritou todas as fases da vida. Ele gabaritou todas as fases da vida. Jesus é um espírito crístico, Miriam, tá? Ele não é um espírito puro. Jesus está acima de um espírito puro. Jesus é um espírito crístico. Entendi. E Deus não enviaria Jesus aqui se Jesus não tivesse o mérito de realizar tudo que ele realizou. Entendi. Tá bem? Entendi. Deus sabe da capacidade de Jesus. Por isso que ele veio até nós. E Jesus é o co-criador da Terra. Tá bem? Ele é o co-criador. Ele co-criou em parceria com Deus. Tá certo? Entendi. Vamos lá. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. É muito bonitinho, né? Ele sempre fala, né, das dores, que ele quer estar próximo de quem está sofrendo, para poder auxiliar, para poder abraçar, para poder acolher, né? E aí ele encerra, né, falando, venho salvá-los. Aí vamos trazer para a nossa vida, né, para a nossa vivência. A gente, quando está com algum problema, ou quando tem alguém, algum familiar que está com problema, ou algum amigo, enfim, o que a gente faz? Muitos de nós se afastam, muitos de nós não quer entrar nessa situação, né, para poder auxiliar, ou para poder tentar ajudar, ou para ouvir, não é? Ele não, ele sempre traz esse exemplo que ele exemplificou quando ele veio, né? De querer estar perto das pessoas que sofrem, né? Por isso que, por isso que no Livro dos Espíritos diz, ele é o guia e modelo. Porque na nossa vivência, no nosso dia a dia, qualquer dificuldade a gente espana, né? Qualquer dificuldade, se a gente puder, a gente foge, né? Algumas vezes. Ou quando a coisa aperta muito, a gente fala, tá apertando demais, agora eu vou ter que enfrentar, né?
Então, assim, a gente precisa agradecer, a gente precisa tentar acolher a situação e viver aquilo, né? Viver da melhor forma, viver em uma condição que a gente consiga aprender, né? Que esse que é o objetivo. Aí a Ivy fala o seguinte, né, com relação à pergunta que a Miriam fez: Deus não daria um fardo maior do que ele pudesse suportar. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Ele é o caminho. Ele é o modelo. Ele é o guia. Ficou claro? Dúvidas? Até aqui? Não. Vamos falar um pouquinho da parábola do samaritano? Eu acho que todos vocês já conhecem, né, a parábola do samaritano. A parábola do samaritano foi uma perguntinha aí do questionário, né? E aí eu trouxe aqui para a gente poder relembrar. Então vamos lá. O que fala aí a parábola do bom samaritano? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, né? Dos ladrões na época, aos quais se despojaram, espancando, se retiraram, deixando ele meio morto. Então ele ficou lá todo machucado, sem nada, e todo ferido, com dores. E aí o que acontece? Aí, né, passa ocasionalmente aí descia, né, pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo, passou por ele que nem, né, não deu nem a liberdade. E de igual modo também um levita que chegando naquele lugar e vendo, passou também que nem, né, nem se apiedou. E aí, mais um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé dele e vendo, né, que ele estava daquela forma, trouxe aí a compaixão, né, se sensibilizou com aquela situação e fez o quê? Aproximando, pensou-lhe as feridas, né, curou não, cuidou das feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem, aonde cuidou. E quando ele partiu, né, tirou 2 dinheiros. Então o samaritano partiu, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Certo? Então acho que está clara aí essa história do bom samaritano, né, da parábola. Agora eu quero que vocês abram os áudios aí, tá bom? Vamos participar. Quem são as vítimas e quem são os ladrões? A vítima somos nós, Nós mesmos. os ladrões também somos nós. Todo mundo concorda com o que a Miriam falou e mais alguma pessoa falou aí? Não tô Eu vendo. falei. Eu concordo. Concordo. Eu Concordo. também. Ambos somos nós, a Ana Paula fala. Quem quiser escrever no chat aqui, escreva, tá bom? Ah lá, vamos lá. Nós. Tá certo? Acho que tá claro aí. E quem que é o sacerdote na parábola? Vamos trazer para o nosso dia aqui. Quem é para o nosso dia a dia? Quem que é o sacerdote? A Sandra Regina fala Jesus. A Ana Paula fala Jesus. Quem mais? Quem é o sacerdote na parábola? Acho que é nós mesmos. Pode falar, gente. Quem falou nós É Jesus, mesmos? não é? É Jesus. Beatriz, nós mesmos. Beatriz, Jesus, Suzana, nós mesmos. Vamos lá. É o religioso, né? O sacerdote é qualquer religioso, né? Ah, sim. Quem é o levita?
Quem é o levita na parábola? Né? O estudante das leis? Que passa lá e não dá nem bola. Estudante das leis, todo mundo concorda? Concorda ou sem corda? Concordo. Respondam aqui no chat. Concorda ou sem corda? Eita, barulho danado. Quem é o levita? Concordo, Ana Paula concorda. É o estudioso das leis? Quem que é, Roberto? Concordo. Concordo. E o Alexandre, que está quieto? A Thelma? Tá todo mundo aí? O Jauri, a Isabelle? Concordo, Thelma. Thelma. A Tilde está aí? A Bia chegou, Tilde? Eu já falei que eu concordo com quem falou. Concorda? É, Tá bom. Concordo. Então vamos concordo lá. também. Gosto assim, eu gosto da aula animada. Vamos lá. É a lei, né? Então, o levita na parábola é a lei. Então, nós somos os ladrões e a vítima, né? O sacerdote é o religioso e o levita é a lei. Vamos seguir aqui. Quem é o samaritano na É aquele que parábola? deveria ter feito. Foi aquele Jesus. que fez o que todo mundo deveria ter feito, né? Jesus. É, Jesus? Na verdade, não só Jesus, né? Mas Ah, quem é bom, quem é bom? quem segue o caminho do amor. Vamos ver aqui, ó. Jesus, Ah, né? Jesus na parábola. Jesus foi o único. Jesus, não é Jesus que salva o que salva, não, né? Que Jesus não salva, né? Jesus auxilia, ajuda, a gente que se salva, né? Se a gente quiser. Porque Jesus quer, mas a gente nem sempre quer. Jesus não fala sempre nas passagens dele que ele cura os doentes, que ele quer estar sempre junto com os sofredores, com os fracos. Então, o samaritano aqui foi o único que deu um olhar, né, para aquela pessoa que estava ali, ferida, que estava com dores. A gente pode dar um exemplo quando a gente vê uma pessoa em condição de rua, né? Morador de rua, que a gente passa e a gente não dá nem bola, nem olha, né? A gente finge a invisibilidade, não é? O hospedeiro, quem que é o hospedeiro aí? Todos com o evangelho no coração. Todos que conhecem o Evangelho, mais duas moedas. Vamos ver o que são essas moedas? Ó, todos que conhecem o Evangelho, mais duas moedas. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Pensou as feridas. O que vocês acham que é? Eu já falei, né? O que é? Dá o próprio fluido. Olha aqui. Então, eu estou doando a minha energia para esse outro. Eu estou doando a energia para o meu próximo, a energia de amor. O azeite, o que vocês acham que é o azeite? Alguém quer arriscar? Seria um bálsamo para Um aquela pessoa. bálsamo? É. Quem concorda com a Miriam? Pode escrever se vocês não quiserem falar. O que seria o azeite na parábola do bom samaritano? Jesus vai lá e dá azeite e vinho. O que é o azeite? Remédio. Remédio? Vamos lá. É. É a fé. Então, Jesus doa o seu fluido, né? Doa o seu fluido e traz a fé. Ele mostra, ele dá o azeite e o vinho, então ele mostra a fé. O vinho, a vida, né? Ele traz a condição de cuidar desse doente e faz com que ele entenda o que é a fé e o que é viver, o que é
ter plena consciência da vida, do todo. Uma noite, né? Há uma noite que ele fica lá hospedado, é uma encarnação. E as duas moedas, amor e sabedoria. Então, o que Jesus faz conosco? Jesus não nos resgata quase que diariamente, principalmente quando estamos com dores, quando estamos nos sentindo vulneráveis, tristes, depressivos e assim vai. Jesus não nos ajuda. Quando a gente faz a oração, a gente não recebe de Jesus o fluido de esperança, a gente não recebe de Jesus a certeza de que existe algo melhor e de que aquela condição vai passar. Ele nos traz a vida e a vitalidade, fazendo com que a gente tenha uma compreensão do que é o respirar, né? E Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos. Então, em uma encarnação, a gente aprende e tem a certeza de que a gente poderá reencarnar. E eles nos doam tudo isso com muito amor e sabedoria, para que a gente também tenha esse amor e sabedoria para poder distribuir. Dúvidas? Sem dúvidas? Deixa eu parar de compartilhar aqui.